Graças a Deus. Quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estarmos nesta manhã reunidos aqui neste lugar. A graça de Deus nos alcançou. Será que você pode dizer isso? A graça de Deus me alcançou. Hoje eu estou muito feliz porque não vim sozinho. Pastor Bruno da Chama Viva me acompanha esta manhã, está ali atrás. Deus abençoe a sua vida. Agradeço também a oportunidade que Deus me deu em estar aqui neste altar hoje, ministrando para vocês. Quem é sonhador aqui, levanta a mão. Eu vim pregar hoje para sonhadores. Tem sonhador aqui nessa manhã? Glória a Deus. Então eu estou no lugar certo. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis 37. Gênesis 37. E verso 18. Deus toca ao meu coração, preparando esta mensagem. Enquanto a Patrícia ministrava aqui, o Senhor, com a sua mão poderosa, desceu sobre a minha vida. Eu comecei a chorar ali, dizendo: Deus, muito obrigado. E Ele falava aos meus ouvidos: eu ainda realizo sonhos. Eu sou um sonhador. Gênesis 37, verso 18, a Bíblia vai nos dizer: e eles ouviram de longe, e antes que chegassem aonde estavam, planejavam uma conspiração contra ele, para o matar. Verso 19, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador. E você curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, eu estou aqui debaixo de uma direção. Pai, no momento em que tive a oportunidade, não tinha nada preparado, mas eu fui, Senhor, para a oração. E eu disse: Jesus, eu não tenho nada de mim, mas eu quero dizer algo à igreja. Faça da minha vida boca de Deus naquele lugar, pois eu sei que há pessoas com promessas naquele lugar, aonde a tua mão vai alcançar. Pai, fala conosco essa manhã, abra o nosso entendimento, Senhor, e o nosso coração. Nós convidamos a sua presença aqui hoje. Fala comigo, em nome de Jesus. Eu não sei se você está sentindo a graça, mas há uma atmosfera diferente neste lugar. Eu nem comecei a pregar aqui, mas já estou sentindo a presença do Mestre. Essa história, ela mexe comigo. A história de José, eu acho que ela mexe com você também. Quem já leu Gênesis 37? Até os 50? Vai caminhar chorando pelos 13 capítulos que narram a história deste menino. Esse texto que nós acabamos de ler narra uma das histórias mais lindas. Conta a história de um menino de pelo menos 17 anos que vivia entre os irmãos a serviço do pai. José, ele trazia uma má fama dos seus irmãos acerca do trabalho em que os irmãos executavam, sobre a administração, sobre a conduta. E José, ele não estava errado. Afinal de contas, irmão que não segue o que é proposto para o pai, não é referência para ninguém. Eu vou repetir isso aqui. Irmão que não tem conduta, que
não segue aquilo que é proposto pelo pai, não é referência para mim. Eu quero que você olhe para o lado agora e diga para esse irmão: irmão, seja a referência. José não estava errado, José estava certo. Não segue, né? Não tem nada a agregar aqui, né? De repente, o rebanho em que José aprendeu a administrar, em vez de aumentar, estava diminuindo, né? Os irmãos, de vez em quando, queriam fazer um churrasco por aí com as ovelhas, dizendo: não tem nada não. Quando chegar lá, nós fala para papai que uma besta fera comeu. Era típico, né? Essa frase dos irmãos. Quem é que ia dizer que não se perdeu, que o lobo não pegou, que o urso não pegou, né? Então eles faziam o rebanho aquilo que queriam. A sua conduta não era aquilo, não condizia com aquilo que o pai propõe. Então José, ao ver isso, ao aprender aos pés do seu pai, começa a trazer uma má fama. E com certeza o pai o chamava a atenção. Por quê? Porque os irmãos descobriam o que José falava, a ponto de ficarem enfurecidos, a ponto de não resistirem à presença de José. Eles não podiam ver José, eles diziam: lá vem o sonhador, ou lá vem o fofoqueiro, ou lá vem aquele que nos entrega. E eu comecei a ver isso aqui e vi como é difícil estar aos pés quando estamos cercados de pessoas que estão no mesmo lugar, mas querem tomar caminhos diferentes. Por fazer a coisa certa, nós somos excluídos, estamos chamados de quadrado, estamos deixados de lado, porque queremos fazer aquilo que é certo. É assim ou não é? É uma grande verdade em nossa vida. E um dia, dessa família, talvez numa mesa, se reuniram toda a família e, de repente, esse menino, que não tinha crédito entre os irmãos, vai abrir a sua boca para pronunciar aquilo que Deus havia lhe mostrado. E ele começa a dizer que, em um sonho, Deus mostra feixes em volta do feixe dele, se prostrando. E os irmãos ficaram enfurecidos, dizendo: será tu, nosso líder? Reinará tu sobre nós? E logo em seguida também ele conta outro sonho. O sonho que ele conta é sobre astros. Ele fala sobre o sol, ele fala sobre a lua, e ele fala sobre 11 estrelas que se curvam diante dele. Eu imagino alguém que já tem uma fama, que está descredibilizado pelos irmãos, contando um sonho numa mesa. É de Deus, mas para quem não conhece nada de Deus, acha que é arrogância. Além de nos entregar, agora também quer estar acima de nós. Quer estar até acima de papai, quer estar até acima de mãe. E ele contando esses sonhos, eu comecei a entender o que Deus estava falando ali. Porque de repente Deus escolhe alguém na nossa casa para exaltar. De repente Deus escolhe alguém na nossa igreja para exaltar. E por não ser nós achamos que é arrogância, que é prepotência. Mas o que o sonho do sol e da lua estava dizendo era Deus falando: vou eu te levantar a altos lugares, a ponto de você se tornar uma autoridade. E o sonho dos feixes estavam dizendo: e eu trarei suprimento, e todos que estarão à sua volta serão servidos. Porque quando Deus exalta alguém, não dá para quem estiver do lado vai ser abençoado também, não tem como. Deus está falando: o dia que eu te levantar, não é só para você, a tua casa também será abençoada, os teus irmãos também será abençoado, a tua família também será abençoada.
abençoado, porque eu, o Senhor, decidi te levantar. E até quem desacredita de você vai se assentar para se servir. Porque quando eu exalto, meu Deus, eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas há promessas de Deus sobre a tua vida. E quando Deus te exaltar, até quem não acreditava em você, você vai ter que servir. Nessa mesa, depois desses sonhos, os irmãos ficaram enciumados e enfurecidos. Mas o pai disse: que sonho é este? Que eu e a sua mãe, seus irmãos, vamos se curvar. Se o texto pudesse abrir aqui uma tela de cinema e mostrar o cenário que acontecia na época, pelas janelas da alma de Jacó, você iria ver o rosto dele que ficou atônito. Aí você me pergunta, por quê? Porque enquanto fecharam o rosto, se enciumaram pelo aquele sonho, Jacó voltou em Gênesis 28. Enquanto seu filho contava o sonho que Deus havia lhe dado, Jacó na mesa. Porque a Bíblia diz, enquanto eles ficavam enfurecidos, Jacó guardou aquilo em seu coração. Aí eu falei, Deus, o que quer dizer isso? Ele falou, olha só, já pensou você sentado nessa mesa? Olha para a cara de Jacó agora, olha os olhos dele. Ele só não chorou porque ele é autoridade aqui nessa mesa. Mas a mente dele voltou em Gênesis 28. E eu convido você, Gênesis 28, versículo 11. E chegou a um lugar aonde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando as pedras no lugar de um travesseiro, colocou-a debaixo da sua cabeça. Deitou-se ali para dormir. Então Jacó sonhou. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui. E ao deitar para se dormir, Jacó sonhou. Aí eu fiquei pensando aqui, meu Deus, ele está diante de um sonhador. Mas este sonho de José não se compara ao sonho que Jacó teve. Deixa eu ler esse sonho. Meu irmão, José sonhou aqui com feixes de trigo, com lua, com estrela. Agora, olha o sonho que Deus deu para Jacó. Eu sonhei que havia uma escada que tocava a terra, cujo topo tocava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e acima dela estava o Senhor, que me disse, Deus me disse, eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Eu darei à tua descendência esta terra em que você está deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo, eu te guardo por onde quer que você fores. Eu farei voltar a esta terra, pois não te darei até que haja cumprido toda a promessa. Meu Deus! Olha que isso, Jesus. Quem é sonhador, quem conhece o que Deus faz, quem conhece o poder de Deus na vida de um crente, não desacredita do chamado de Deus na vida do irmão. Eu quero que você olhe para o lado agora e diz, meu irmão, mas pega na mão dele, olha nos olhos, fala, meu irmão, eu acredito no teu chamado. Fala de novo, não fala assim, eu acredito no teu chamado. Você pode glorificar. Meu Deus, eu acredito
no que Deus te deu. Eu acredito no que Deus colocou sobre a tua vida. Eu acredito. Pode ninguém acreditar. Eu acredito, pois eu sei quem é este Deus que realiza. Eu sou prova viva, você é a prova viva. Eu sei quem é este Deus que ainda realiza sonhos. Eu sei. Normal, quem tem promessa se deparar com alguns obstáculos, né? É normal, né? Quem tem promessa, quem tem sonho, se deparar com obstáculos, com desafios, com pessoas que te descredibilizam. É normal. Se você vê aqui, Jacó mesmo, quando foi para a casa de Labão, em Gênesis 31, os filhos de Labão ficaram com ciúme dele. E o próprio Jacó dizia: por mais de 10 vezes tentaram mudar o meu salário, tentaram me parar, tentaram me prejudicar, mas o meu Deus não deixou que eles me prejudicassem. Tentam parar quem tem sonho grande, tentam parar quem tem promessa grande, mas o nosso Deus está dizendo aqui que nada vai prevalecer contra você, porque quem já determinou este sonho para a tua vida foi Ele. Não há quem possa resisti-lo. Tudo isso por quê? Não é porque você é bonitinho, não, é porque você tem promessas. Uma das falas dos irmãos de José que me chama a atenção foi: lá vem o sonhador, vamos matá-lo para ver no que dará os seus sonhos. Então não é pessoal, não é contra você, é pelo aquilo que há na sua vida. Se estão te perseguindo, fique tranquilo, é processo de Deus na tua vida. É porque tu sonha grande, meu irmão, e para sonhar grande hoje em dia, só tendo um Deus grande. Para sonhar grande, para acreditar, só tendo um Deus poderoso. E eu vim aqui nesta manhã pregar para sonhadores, para pessoas que acreditam, para pessoas que ainda dão crédito pelo que sai deste altar. Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer: eu entro com providência na tua casa hoje. Eu entro. Ninguém vai te parar. Bate no peito e diz: ninguém vai me parar. Ninguém vai te parar. Há um perigo diante desse cenário, né? Quem tem promessa de Deus, quem tem sonhos de Deus, e quando nós recebemos isso, na maioria das vezes, o cenário que nos cerca é um cenário totalmente contraditório àquilo que está sendo nos oferecido, né? Deus vai falar: eu vou dar, quando você não tem nada. Deus vai falar: eu vou fazer, quando ninguém faz nada. O cenário que você está vivendo, talvez um cenário devastado, é o cenário propício para que Deus faça o milagre. E de repente você chegou aqui e fala assim: mas presbítero Tiago, a minha vida não está dando certo, eu estou passando por dificuldades, as portas se fecharam. Eu digo: você está no cenário certo. Pois é exatamente neste cenário que Deus faz promessas para você nesta manhã. É aqui neste cenário, quando não tem nada, quando não tem ninguém, quando você não pode nada, que eu entro com os meus sonhos na tua vida. Aí eu falei: Deus, o que o Senhor quer dizer aqui? Nós recebemos uma promessa e estamos diante de uma necessidade. Uma das coisas que a gente fala, assim, pensamos, né? Jesus, agora vai, né?
De repente você está numa prova, vem aquele vaso marchando na tua frente. Eis que eu te digo, pega na tua mão, te levanta e fala: vou eu te honrar, vou eu te levantar. Tu está numa prova que só você e Deus sabe. E o que passa na tua cabeça? Acabou a prova, né? Chega, Jesus, hoje eu fui para... Quando eu chego em casa que eu recebo esse tipo de profecia, a primeira pessoa que eu falo para minha mulher, fala: moça, você perdeu o culto hoje. E foi, Deus usou uma pessoa para falar comigo. E essa prova que a gente está vivendo cessa hoje. É assim ou não é? Eu dou risada aqui porque a gente passa isso, né? Hoje cessa porque Deus levantou um vaso. Hoje cessa porque Deus me deu um sonho. Hoje cessa porque Deus tem promessa na minha vida. E Deus fala assim: mas há um perigo, né? Em tudo isso. Há uma coisa chamada soberba, que ela vem da natureza humana. E por mais que você esteja no âmbito espiritual, ela lhe cerca. E se você não tomar cuidado com as promessas, com aquilo que é lhe prometido, até da parte de Deus, você pode dizer assim: ó, Deus falou comigo, né? Sou profeta, sou ungido, sou escolhido. Agora ninguém pode comigo. Tem pessoas, irmãos, que sofrem. Deus chama a atenção da gente aqui essa manhã. Porque tem pessoas que estão sofrendo, mas quando Deus exalta um pouquinho, ou quando Deus fala alguma coisa, parece que ela sai desse âmbito de humildade e ela vai para outro patamar. Ela já começa a bater no peito dizendo: não, Deus é comigo, eu sou profeta, sou ungido, agora ninguém me para. Aí falei assim: Deus, e agora? Calma, meu filho, calma, é assim mesmo. Mas deixa eu falar um negócio para você. O sonho é meu, o propósito é meu. Vai ter que entrar no formato em que eu proponho. Deus promete? Promete. Deus exalta? Exalta. Mas Ele também vai tratar. É por isso que Deus permite que a túnica de José seja arrancada. Por quê? Porque pelo pai, José estava preparado para ser exaltado. E o pai o exalta sobre os seus irmãos com uma túnica. Aí Deus olha e fala: não, está tudo errado, tira a túnica dele. Aí eu falei: meu Deus, que palavra é essa? Uma coisa que me chamou a atenção a respeito disso é que quando nós somos exaltados precocemente, presta atenção, pelo homem, ou às vezes nós mesmos se auto-intitulamos, né? Estou pregando para ser humano, né? Se auto-intitulamos alguma coisa, ou Deus, ou algum homem, sei lá, por amizade, ou por dinheiro, ou algum cargo, né? Nos coloca a um lugar que foi mérito nosso. Tendência a gente se sentir, né, um pouco superior, né, às outras pessoas, a ponto de quando tu estava lá embaixo, você falava com todo mundo, depois que Deus te levantou, tu passa, já não fala mais com as pessoas, né? Deus não dá esses sonhos. Deus não exalta essas pessoas antes de tratá-las. Então, por mais que José não era assim, Deus tira a túnica dele e fala: meu filho, o sonho é meu, o formato é meu. É por isso que muitas das vezes, quando você tentou te exaltar a si mesmo, quando você foi exaltado precocemente, que você pensou que era o cara, que era o tal, eu fui lá e arranquei a tua túnica. Quando você pensava que era o cara que estava lá em cima, que era usado, ou que chegou em algum lugar, do nada, tu se vê lá embaixo de novo. Até a tua espiritualidade, ó. Sabe o que é isso? Foi eu. Eu arranquei a tua túnica. Por quê? Aí Deus diz: mas ainda eu tenho exaltação para ti. Mas primeiro eu vou lhe ensinar a servir. Antes de Deus te entregar, Ele vai te ensinar a servir. Por essas razões, que grandes homens, antes de viver um propósito de Deus, Deus o ensinou a ser servo. Moisés, por exemplo.
antes de se tornar o grande libertador do Egito, Deus o leva para o deserto, para quê? Para servir seu sogro Jetro, tomando conta dos rebanhos. Antes dele se tornar aquele lá, o Moisés, foi para o deserto. Porque antes de Deus fazer o que tinha na vida dele, vai ensinar Moisés a servir. Aí Deus fala assim: eu tenho promessa? Tenho sonho? Tenho. Então vamos para a história de Davi. Assim, Davi, tu é rei. Pronto, acabou. Só que vem aqui. Vai servir teu pai no pasto. Tu tem promessa? Tenho. Vai servir seus irmãos na guerra. Tem sonho? Tem. Deus falou contigo? Tem. Mas antes, vai servir Saul. Vai ser panje, vai ser músico, porque antes de eu fazer o que eu tenho para fazer, eu vou te ensinar a servir. Eu arranco a tua túnica hoje e te dou um manto de servo. Antes de José se tornar um grande governador, ele serve o seu pai em tudo o que precisava. Antes de ser o maior administrador do Egito, e ele é vendido, ele serve como servo na casa de Potifar. Antes de se tornar o grande sonhador, ele é preso, e ele aprende a servir na prisão. Meu Deus! Aprendeu a servir, meu filho? Dá aqui o manto de servo agora. Deus tem promessas, Deus tem sonhos para você, mas antes, não é uma túnica colorida que você vai ganhar. Deus te dá um manto de servo. Quem é servo aqui? Quem tem sonho aqui? Então vista a tua túnica de servo, porque Deus só vai fazer quando você aprender primeiro a servir. Aí você, como que eu posso entender isso, presbítero Tiago? Para encerrar, já passei. Quando Jesus ele estabelece o seu reinado aqui na terra, isso está lá em Mateus 20, 25. Ele chama para perto de si seus discípulos, e ele começa a dizer assim, no verso 25: sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridades sobre eles. Mas não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar poderoso entre vós, seja esse servo. Deixa eu repetir isso aqui. Jesus está dizendo, aí fora, as pessoas se tornam autoridade e estão acostumadas a ser servido. As pessoas que estão aí fora nesse governo querem poder para que pessoas as sirvam. Mas quem tem sonhos de Deus, quem tem promessas de Deus é chamado para este lugar, e o reino dos céus que é estabelecido aqui te manda uma mensagem: quanto maior você for aqui, servirá o maior número de pessoas possíveis. Está preparado para ser servo? Está preparado para ser servo? Deus me trouxe aqui para realizar teus sonhos. Mas não é só para você. Porque quanto maior Deus te fizer, maiores são as pessoas que te cercarão. E você tem que aprender, antes de ser exaltado, a servir, porque é para isso que eu estou te exaltando. Deus está falando aqui, eu só estou te exaltando hoje, porque há pessoas abaixo de você que precisam de você. Vou eu fazer, mas aprende a ser servo. Só quem é servo dá um pulo dessa cadeira.
que interessante, você chegou aqui, cheio de promessa, e de repente, ao invés de subir, você está se sentindo traído. Ao invés de subir, porque bastou ter o sonho, em vez de subir, começou o quê? A descer. Só foi eu sonhar que Deus ia fazer, fui vendido. Só foi eu sonhar, só foi Deus falar que tinha promessa, fui caluniado. Só foi Deus falar que ia fazer na minha vida, os meus irmãos já não acreditam mais em mim, fui vendido como escravo, fui caluniado, agora estou numa prisão, e o meu sonho antes, lá na casa do meu pai, era ser que nem o meu bisavô Abraão, era ser que nem o meu avô Isaac, era ser que nem o meu pai Jacó, um grande empresário, mas aonde Deus me trouxe, o meu maior sonho é voltar para casa e ver meu pai de novo. Olha como as coisas mexem com a gente. Bastou Deus dar um sonho, que ao invés de subir, ele começou a descer. E quando ele se viu dentro de uma prisão esquecido, ele pensou, estava mais perto de Deus realizar meus sonhos quando eu estava na casa de meu pai, que eu tinha todo o amparato. Agora eu sou escravo, estou sendo acusado de assédio, estou preso, olha o meu currículo. Não tem mais jeito para mim. Aí Deus falou, eu ainda tenho exaltação para você, meu filho. O que fez comigo Deus? Eu te desconstruí. Meu Deus do céu. Eu tirei tudo o que era humano de você, todas as expectativas possíveis, todo orgulho, toda soberba, te joguei lá embaixo, tirei tudo que a terra pode te oferecer, agora eu lhe ofereço. Eu estou vendo Deus aqui neste lugar. Eu não sei se você está entendendo aqui, está descendo, está debaixo de uma promessa, mas está sendo desconstruído, meu Deus. Sonhos, promessas, mas estou sendo perseguido, estou entristecido, meu ministério parece que em vez de subir, desceu, está faltando tudo em casa, as contas se apertaram, tudo está se acabando, mas Deus lhe trouxe aqui para dizer, eu tenho exaltação, eu tenho um anel, eu tenho um lugar de destaque para você. É que antes de eu te dar, eu precisava te desconstruir, te ensinar a ser servo, porque eu te levarei a lugares altos. Mas antes, eu precisei arrancar tudo de você. Será que você entende isso? Coloca a mão no teu coração agora. Sopra, sonhador. Coloca a mão no coração, começa a dizer para Deus, é bem assim mesmo que eu estou. Eu tenho promessa, eu tenho sonho. E desde que essas palavras entraram na minha vida, eu até pensei que estava subindo, mas eu só desci. Mas agora eu entendi, Senhor, tu arrancou minha túnica. Agora eu entendi, Senhor, a túnica de servo que eu ganhei. Mas eu entendo agora também que o Senhor tem exaltação para mim, tem exaltação para minha casa, tem exaltação para minha família. E eu precisava disso mesmo, Jesus. Eu precisava disso mesmo. Da forma que eu estava, não dava para me exaltar mesmo não. Eu precisava ser quebrado, eu precisava ser moído, eu precisava ser desconstruído, para que tudo que é soberba, humano, tudo que é daqui pudesse sair de mim, para que a tua graça, para que o teu poder, para que a tua promessa, para que o teu formato entrasse na minha vida. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tá faltando tudo, mas eu tenho graça ainda. Obrigado, Jesus. Tô desempregado, mas eu ainda tô crente. Obrigado, Jesus. Tá faltando tudo, mas eu ainda tô falando em língua estranha. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Me desconstrói mesmo. Tira tudo, tira, joga lá embaixo. Tira tudo, nada serve. Mas coloca a tua graça. Coloca a tua graça. Coloca as tuas mãos. Coloca a tua graça. Derrama a tua graça. É a tua graça. Meu Deus. Será que você tem um minuto para adorar? Será que tem um minuto para adorar? Pode faltar tudo, mas a tua graça me basta. A tua graça. A tua graça, a tua graça, a tua graça, a tua graça, a tua graça. Enquanto a graça estiver sobre a minha vida, não me falta mais nada. A tua graça me basta. A tua graça. Cadê os sonhadores? Cadê os sonhadores? Eu posso ver a manifestação dos sonhadores. Está sendo quebrado o sonhador. Está sendo provado o sonhador. Está sendo perseguido o sonhador. Mas a minha graça ainda está contigo. E num piscar de olho, da prisão direto para o trono, meu filho. Segura esse sonhador. Da prisão direto para o trono. Cadê os sonhadores? Aonde estão aqueles que eu chamei? Aonde estão os servos? Eu ainda sou o Deus que realiza os sonhos. Ouse sonhar. Deixa eu falar de novo. Ouse sonhar. E uma salva de palmas para aquele que reina para sempre em nossas vidas. Fique com essa palavra nesta manhã, no melhor lugar do mundo que é esta casa. Comece a sua semana com esta palavra. Comece a tua semana com essa palavra de vitória. Sou eu Deus na tua vida, na tua casa. Sou eu Deus com tua família. Vou te levar a lugares altos. Tu servirá na tua casa. Tu servirá na tua igreja. Tu servirá na tua escola, na tua faculdade. Eu ainda realizo sonhos. Ouse sonhar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Nem sei eu que tudo. Coloque as mãos sobre o seu coração. Com os olhos fechados, vamos juntos declarar esta canção. Cante com a sua alma.
Declare com toda a sua força. Levante a sua voz. Juntos cantemos. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou. Ei, José, Filho, eu estou contigo. o Senhor está dizendo: eu sou contigo, sonhador. Eu estou contigo. Adore, porque você não está sozinho neste processo. Levante as suas mãos e celebre, porque você não está entregue à própria sorte. Há um Deus velando pela sua palavra para fazê-la cumprir na tua vida. Há um Deus dos céus guardando a tua entrada, a tua saída. Há um Deus cuidando dos teus, sustentando a tua casa, mantendo a sua fé viva, sustentando você firme. Oh! Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Eu quero que você Mas se Deus tem um plano contigo, peça licença para quem está ao lado. Pegue na mão desse irmão e vamos juntos declarar isso. ninguém pode te ajudar, Pegue na mão dele aí. ninguém pode te levantar. Isso é profético. Mas se Deus tem um plano De repente você está esperando o socorro, a ajuda, o auxílio do norte, do sul, do leste, do oeste. te ajudar, Mas a Bíblia diz que não é do Oriente, nem do Ocidente que vem a exaltação. A exaltação vem de Deus, é o Senhor quem exalta, é o Senhor quem faz. Pegue na mão desse irmão e vamos juntos, diga isso. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas existe um Deus nos céus ao teu lado, existe um Deus guerreando as tuas pelejas. Isso, vamos juntos, diga. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um oh, plano contigo, ninguém impede. Vamos juntos, forte. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impede. Ninguém pode. Levante a mão do seu irmão aí, levante a mão dele. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te quer. Olha o que Deus está dizendo. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo.
Grita bem forte. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Ninguém impedirá. Eu quero que você declare para pelo menos 3 crentes próximos de você. Diga: ninguém pode impedir a realização dos planos de Deus na sua vida. Declare esta palavra para pelo menos 3 pessoas. Ninguém pode impedir os planos de Deus de se cumprirem na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos de José pensaram que poderiam matar os sonhos de José, mas o que eles não sabiam é que os sonhos não eram de José, os sonhos eram de Deus. E o que é de Deus ninguém pode destruir, o que é de Deus ninguém pode matar. O que é de Deus, cedo ou mais tarde, vai se cumprir, tendo ou não condições para isso. Porque Deus é quem patrocina os sonhos, é quem traz os recursos, é quem manda a ajuda, é Deus quem projeta, é Deus quem levanta, é Deus quem estabelece. Ele tem o poder na palma de suas mãos, Ele manda em cima, Ele manda embaixo, e para Ele fazer basta Ele querer. Se os seus sonhos forem unicamente seus sonhos, é possível que talvez eles possam não se cumprir. Mas se esses sonhos forem de Deus, não existe possibilidade alguma disso não acontecer na sua vida. Então declara para pelo menos mais 3 crentes aí perto de você. Diga: se os sonhos são de Deus, dorme tranquilo, descansa o teu coração, porque vai prosperar, vai dar certo, vai fluir, vai se cumprir, vai acontecer. Tem alguém que crê nisso? Levante as suas 2 mãos aos céus e libere o maior prato de glória a Deus que você puder liberar aqui. Diga bem forte: o meu Deus realiza sonhos, e os seus sonhos na minha vida não se frustrarão. Diga glória a Deus, meu irmão. Queridos, Deus seja glorificado pela vida do presbítero Tiago, por esta palavra. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do servo de Deus. Manhã gloriosa, manhã abençoada. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, meu irmão. Não tem como não ser. Essa semana vai ser uma semana de vitória, porque o Senhor irá diante de ti. E se o inimigo, porventura, preparou alguma cilada, alguma armadilha para tentar te destruir, o Senhor já foi na sua frente, já desfez todas as ciladas do inimigo. E eu declaro sobre a sua vida que esta semana o Senhor vai te conduzir em triunfo. E esta semana ainda tem sonhos na sua vida que vão se realizar. Quem crê nisso, diga amém.